Olá, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma roda de conversa. Agora, já chegamos no mês de setembro. O ano parece que começou ontem, parece que foi ontem que nós iniciamos a primeira roda do ano de 2021. E nós já estamos chegando no último trimestre de 2021. Muito obrigada à Amanda, que representa a PUC do Rio de Janeiro, ao Pedro, que está hoje no suporte. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada à Adriana Vidal, a toda a todos os integrantes do CCE PUC Rio de Janeiro, que são muito dedicados. Eu só tenho que agradecer a gentileza, a preocupação em montar esse evento, em dar o suporte adequado para este evento. É realmente uma equipe que precisa de parabéns todas as segundas-feiras. Felicitações, sucesso, porque, como a Adriana falou na sexta-feira, no lançamento do nosso livro, da Roda, Cirandeando na Pandemia, nós temos um moral cívico, nós temos uma responsabilidade cívica. O Samuel está com ele aí, eu não estou. Muito obrigada, Patrícia também. Caramba, eu estou sem nenhum aqui perto. Então, Cirandeando na Pandemia já é a nossa obra, né? A obra que fizemos ao longo do ano de 2020, que acreditávamos, né? Eu conversando com a Patrícia muitas vezes, a Patrícia dizia, então, a gente está na primeira etapa, né? Ou na segunda, na terceira, e eu já não sei mais que etapa, Patrícia. Nós já chegamos. Mas a grande alegria é a gente ter se aventurado nesses caminhos da roda de conversa. Amanda, muito generosa, diz que a roda contribui muito, até mesmo para sanar dúvidas de muitas pessoas que estão angustiadas, que estão depressivas, que estão tristes. E eu fiquei muito contente, Amanda, em saber que a gente está podendo chegar na casa de todos vocês, levando um pouquinho de alívio, um pouquinho de conhecimento, para que se possa fazer uma autoanálise, para a gente poder saber, será mesmo que o que eu tenho é uma ansiedade, uma melancolia, ou eu estou triste porque hoje eu não cantei muito, porque eu acabei brigando com o cachorro do meu vizinho, porque, enfim, se nós estamos, de fato, cumprindo com o objetivo que é levar suporte, conhecimento, intervenções, diálogo, debate, nós estamos cumprindo com esse voluntariado de uma responsabilidade cívica do processo de além muro das universidades, e principalmente desta que nos cede esse espaço, e nos cede esse espaço com muito carinho, muita atenção, muito cuidado. Eu acredito que a PUC-Rio, o aconchego da PUC-Rio é melhor do que o aconchego da Rede Globo, viu? Nós somos muito acarinhados aqui, muito bem recebidos por todos eles e muito bem recebidos por todos vocês que nos fazem estar aqui às segundas-feiras. Muito obrigado a
cada um, que eu não vou conseguir dar nomes, eu estou vendo os nomes, mas a gente passaria a noite toda aqui nomeando. Muito obrigada por estarem aqui neste setembro, que foi chamado de psicossomática psicanalítica, não é? Os nossos colegas psicólogos, psiquiatras, psicanalistas podem estar tentando interpretar, não é, o tema deste Setembro Amarelo. Por que a psicossomática e a psicanálise? Porque, sendo bem curtinha, bem objetiva, bem direta mesmo, eu digo, tudo o que nós pensamos, o nosso corpo reage. Então, se é a partir daquilo que pensamos e se o corpo somatiza, reage, nós estamos aí percebendo queixas e sintomas psicossomáticos. E a psicanálise vem exatamente no corte transversal para responder estruturalmente onde é que estão essas queixas, esses sintomas, essas dores estabelecidas na nossa psique. Então, é nesse ritmo, é nessa balada que nós vamos iniciar o Setembro Amarelo, com o primeiro tema de hoje, que é das nomeações possíveis. Eu coloquei um impossíveis, da transgeneridade, da subversão e do laço social. Convidei mais uma vez o nosso colega Samuel Cruz, a nossa colega Patrícia Pereira, para nos falar sobre essas nomeações. Será que possíveis em um ano de 2021, onde os índices de suicídio com homens vêm aumentando muito? Então, neste Setembro Amarelo, nós vamos procurar a cada segunda-feira, não é, sair um pouquinho do elementar, da dor que mata, da dor que fere, da busca por essa eliminação da dor, e vamos entender um pouquinho onde é que está esse soma, onde é que fica esse sintoma, onde ficam as queixas, e vamos muito bem trabalhar na psicanálise o mal-estar da civilização. Vamos trazer esse mal-estar da civilização para o nosso século XXI. Então, eu quero que vou dar a palavra para o Samuel, dar as suas boas-vindas, que eu já falei demais, eu engato nesses assuntos, né? E vou embora, e depois dos cumprimentos do Samuel, Patrícia já vai cumprimentando e já vai puxando a nossa roda de conversa, que eu acredito será muito interessante nessa noite. Então, Samuel, a noite é tua. Muito obrigado, Sônia. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Boa noite, desculpe, Amanda, Pedro, todo mundo que nos acompanha já há mais de um ano, não é? E aqueles que estão chegando agora.
agradecer a PUC, como eu quase sempre digo, que é minha casa, né? Porque foi onde eu fiz mestrado, onde eu dei aula há muitos anos. E estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho de psicanálise, um pouquinho da sociedade, e espero que nós consigamos contribuir aí com o pensamento de todo mundo. E tenho certeza de que vocês também contribuirão com a nossa reflexão. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Samuel. Lembrando que o bate-papo, o chat, está aí, não é? Podem ficar à vontade, coloquem ali as suas opiniões. Quero já ir agradecendo ao Cleiton, não é? Enfim, a todos que já estão agradecendo, dando boa noite, boas-vindas. É maravilhoso que vocês estão aqui. Isso tudo é por vocês e para vocês. Pati, agora é tua vez, eu vou ficar quieta. Boa noite a todos. Também nessa jornada aí, desde o ano passado, que já rendeu frutos do livro. Acho até que eu vou começando fazendo uma leitura de um trechinho pequeno. É sempre um prazer. Obrigada, Pedro, Amanda. Acho que quem falou aqui também foi a Daniele, lá de Portugal. Não sei, o pessoal acompanha, já entra dando boa noite. E como bem disse a Sônia, todos convidados a interagirem aí. O tema hoje é denso. E eu sempre falo assim, cirandeando, né? Vamos ver o que sai, o que vai sair daqui hoje, né? A minha fala nunca está pronta, nunca está concluída, nunca está fechada. Vamos ver. Sim, me passou muita coisa da obra do Freud para poder falar das transgeneridades, laço social, subversão, para falar de sexualidade, para falar de identidade de gênero, para pensar na atualidade, né, para onde essas coisas estão caminhando. Mas me passou muita coisa, né? Então vamos ver por onde a gente vai cirandear hoje e vocês vão estar aí para ir pontuando. Mal-estar na civilização é uma obra do Freud que não cabe adjetivos, né, para ser lida e relida a todo momento. A questão das transgeneridades é muito atual também. A gente tem muitos autores, muitas, vamos dizer, ideias, né, também que vêm sendo faladas e que às vezes machucam a obra freudiana no sentido de deixar tudo para trás, né, como se tudo que ele deixou não fizesse sentido para a gente repensar essas questões hoje. Mas eu andei passeando por alguns autores e, sinceramente, não vejo como deixar de falar do Freud para pensar nessas questões atuais. E, enquanto estiver falando, tem um objetivozinho, né? Eu falei que eu não sei onde quero chegar, um objetivo mínimo, de poder perguntar, né? Trazer a questão, movimentar. O que é isso, né? Que a gente está vivendo hoje, né? Que tem fazer um contraponto, né? Não necessariamente polarizar a questão, mas fazer um contraponto aí com a questão da diversidade, com as novas bandeiras e as novas militâncias de hoje, né? Mas, para isso, eu vou fazer a chã aqui do Cirandeando na Pandemia, que é tão linda. A minha câmera não anda muito boa, não, mas ele é uma graça. E para ler um trechinho, né? Começar com um trechinho do Mal-estar da Civilização, básico e esclarecedor, que nos diz que o poder devastador e implacável das forças da natureza, olha lá o Freud, né? A ameaça de deteriorização e a decadência do nosso próprio corpo, as forças da natureza, nosso próprio corpo
e o sofrimento devido às relações entre os homens, né? Essas três ameaças aí fazem parte do conflito do sujeito frente às suas reivindicações de felicidade e satisfação. Então tá aí, né, o começo de tudo, né? Dentro dessa questão, transgeneridade, laço social e subversão, eu acho que muito se deve a esses três empenhos aí, né, da sociedade que a gente vive até hoje, né, e sempre vai viver, que brigam com a nossa psique, né, que quer ser, né, quer ser feliz o tempo inteiro, né, quer ser realizada o tempo inteiro, quer imediatismo, quer felicidade, e a gente vive um momento onde fomos atravessados por uma condição, né? A pandemia, né, envolve tudo isso, né? As forças na natureza, a decadência, né, do nosso próprio corpo, a morte aí, vamos fazer um contraponto, a morte e a deteriorização também, né? É uma doença cheia de perguntas, cheia de mistério, né? Cheia de diversidades, e as nossas relações também. Então, começar com o mal-estar é isso, esse pedacinho aí, esse recorte aí, e muito mais, né? Que o Freud vai lá deslizando sobre milhões de conceitos e muita coisa que serve para o nosso aprendizado de hoje. E eu acho que, prezando pela divulgação da psicanálise, né, pelo que ela nos ajuda a pensar as questões contemporâneas, isso faz muito sentido, né? Quando eu comecei lá falando sobre o início, que me passou por toda a obra, mesmo lendo autores mais atuais, me fez muito pensar sobre a constituição do sujeito e o desenvolvimento da sexualidade para Freud, e pensar que, do ponto de vista da psicanálise, assim, essa discussão sobre a sexualidade, ela é analisada muito mais para além do que interferências culturais, a anatomia, a questão biológica, né? Tem aí em jogo o quê? Né? Então, acho que tem esse contraponto aí que o mal-estar traz, né? Mal-estar da civilização. Qual é o mal-estar da civilização? É inominável, né? Impossível de ser apaziguado, né? De colocar num cantinho assim onde fica aí, né? Todas essas ameaças, né? Do mundo, da sociedade, da pós-modernidade, das doenças. Fiquem aí quietinhos que eu quero ser feliz. Então, isso é completamente impossível, né? E na questão da sexualidade, eu faria um contraponto com a própria constituição do sujeito, né, que já começa, né, como eu disse, assim, a psicanálise não considera a sexualidade, não vou ser fatídica e ficar falando, né, na negação, né, mas vamos dizer assim, para a psicanálise a questão da sexualidade não está só nessa redoma, né, do cultural, da própria questão de gênero, né, que a gente fala tanto hoje, e nem tampouco de um determinante, né, biológico e de gênero. Ela atravessa isso na medida que a gente pensa o sujeito como um sujeito atravessado pela falta, né, pelo desejo, que demora a se constituir. Mesmo assim, ui, me desconcentrei. Boa noite, Célia. Atrasada. Eu vou aqui falar para todo mundo saber. Ó. Boa noite. Atravessado pela falta, né? E lá no comecinho nós tivemos muitas rodas de conversas onde falamos um pouco sobre isso, que a questão, né, do feminino e do masculino também foi uma questão difícil para o Freud, né, ao falar
do complexo de Édipo, complexo de castração, ao deixar o feminino em aberto, né, a ser construído, essa constante busca de significação que tem no teor dessa expressão aí do feminino, né? Porque já que o masculino, se a gente... Não vou falar muito em complexo de Édipo, não, vou deixar para o Samuel, mas já que o masculino, assim, a gente pensa lá, né, no complexo de Édipo, na primazia do falo, nessa constituição, assim, nesse núcleo familiar, onde um pai, né, um pai simbólico, né, aqui todo mundo sabe disso, né, vamos pensar em termos simbólicos, né, pode ser vetor dessa relação aí da criancinha com o bebê, e a partir daí começar a se instaurar esse sujeito. Isso que aqui a gente chama que é o sujeito da falta nesse sentido, né? Que ele não vai viver para sempre grudadinho na mamãe e mamando no peito e por aí vai. Então, muito da neurose, né, que a gente trabalha hoje em dia, que a gente trabalha nas nossas clínicas, não de uma maneira linear, obviamente, não me entenda ao mal, mas assim, muito da neurose tá deslizando por aí, né? Por essa dinâmica, esse complexo familiar que o Freud trouxe muito bem. E aqui hoje, né, no Setembro Amarelo, a gente também deu um tom de, de falar sobre os transtornos, né, de falar sobre o sofrimento, sobre o suicídio, e para pensar nisso, né, na sexualidade, nas questões de gênero, nas trans, e a gente trouxe um elemento a mais hoje, né, Sônia? Então, a gente não está falando só a gente não está falando de escolha, né? Escolha objetal, homossexualismo, feminismo extremo, a gente não está falando disso, né? A gente está falando de trans, né? Alguma coisa que perpassa aí. O que é isso, né? Tem relação com a contemporaneidade e os transtornos que observamos cada vez mais caminhando na ordem do narcisismo, né? da valorização do eu na contrapartida com o empobrecimento psíquico, né? Então, ao pensar na transexualidade também, hoje, e estudando sobre isso, assim, vendo algumas coisas, né? Eu me deparei com algumas questões, assim, um filme que eu já tinha visto, que me ocorreu muito para hoje, que é o Transamérica. É um filme muito bacana esse. E alguns posts e algumas mídias que se debruçam na questão da militância, né, da transgeneridade, justamente sobre isso, né? Então a gente perpassa pelo Freud, pelo esse complexo familiar, né? Aí por a densidade disso, de que para se desenvolver, né? Para uma criança se vir a ser, né? É preciso ter identificações, é preciso ter papéis simbólicos aí ao redor da vida, né, desse sujeito. É preciso outras coisas, né? É preciso de limite, é preciso de angústia, é preciso de frustração, é preciso se deparar aí com tudo que o Freud diz para a gente do mal-estar na civilização, que estava lá já posto, né, há tanto tempo, e que o que a gente vive hoje, a gente está só se desenvolvendo, né? Então, vamos sair de uma pandemia, como a Sônia sempre brinca, né? Eu colocava em tempos, né? Era eu lidando com a minha angústia em relação à pandemia mesmo, né? Então, se eu mesurei a pandemia através dos tempos, logo, logo o futuro veio e me disse que a pandemia era muito mais do que eu imaginava, né? Que a minha palavra, o meu saber, o meu acolhimento ia dar conta de muitas coisas e na verdade, está aí o mal-estar, né? Era muito mais do que eu imaginava,
a gente vai continuar se havendo com essas questões. E na questão da sexualidade, o mesmo, né? Então, a gente vê uma representação dessas identificações sendo cada vez mais empobrecidas. Então, veja bem, não é um discurso contra as transgeneridades, muito pelo contrário, né? É a favor. Vamos ver para onde a gente vai, como a gente consegue acolher isso na clínica, né? Como as escolas vão lidar com isso, com essa mudança imperativa que é característica da transexualidade, né? O sujeito não, na verdade, não tem um sexo, né? Ele é o sexo, né? Né? Tá lá o Freud, né? Trazendo tudo isso para a gente em termos são os significantes que vão aí nos representar nessa questão a partir do desenvolvimento psíquico infantil e das experiências de cada um, da individualidade de cada um, das escolhas objetais de cada um. À medida que a gente começa a observar no nosso mundo, né, cada vez mais transtornos ligados ao narcisismo, como disse assim, né, a clínica do vazio, né, a valorização do eu na contrapartida com o esvaziamento desse psíquico, desse sujeito, dessas relações, né? Quais são as relações poderosas de hoje? São as relações as relações comerciais, as relações de exposição, as relações de o que eu sou. Então, dentro dessa... É muito interessante, o filme é muito interessante, Transamérica. Dentro dessa constituição, a gente observa assim, o sujeito precisa de uma autenticação do outro para se mostrar, né? Então, o que eu sou? Não sou homem, não sou mulher, eu quero me transformar, eu quero, muitas vezes, né, aí no caso dos homens, a questão da cirurgia entra aí com um valor muito alto, né, para mudar esse corpo, que acaba sendo, uma certa medida, meus amigos, me ajudem a pensar isso, assim, um corpo protético, né? Assim, uma prótese, né? Um corpo protético mesmo, de uma representação, né? De um horror ao sexo de origem, digamos assim. Então, assim, muitas patologias também estão relacionadas a isso, né? No filme, um filme interessante, né? Que fala de um transexual que é pai, que vai encontrar com o filho e tal. Então, muitas vezes ele é perguntado assim, você é feliz? Assim, ou você é feliz só após a cirurgia, né? Mas essa felicidade acaba não chegando, né? Da forma como se imagina. E que eu acho que são... A gente vem fazendo um caminho aí de vez em quando, né? Tá longe ainda de ter alguma expertise nisso, mas um caminho aí pelo cinema, né? A gente compara, a gente traz rodas onde traz muitas coisas a respeito do cinema. Então, acho que traz exemplos para a gente, traz nuances do que é importante se pensar na psicanálise, no futuro desses sofrimentos de hoje, nas neuroses e nos transtornos mais ligados ao narcisismo, incluindo aí também, né, claro, a questão do suicídio também, que é de ordem muito narcísica também, né? A questão do suicídio é ampla, né? Como psicólogos também, além de psicanalistas, é possível de ser trabalhada de algumas formas, claro, né? Em termos da valorização da vida, né? Do engajamento do sujeito no seu desejo, na sua vida, nas suas relações, mas é também um contraponto na medida que é de ordem bem narcísica, né? De ordem bem densa de ser trabalhada,
de ser auxiliada, de oferecer, não é tão simples, né? De oferecer apoio, né? De oferecer acolhimento. E, bom, tem mais coisa aí, Patrícia, mas deixa eu só botar o dedinho aí no que você está falando, bote. né? Quando eu pensei nessa roda, né, depois a gente pensou, quando eu falei, né, das nomeações possíveis, né, eu pensei, Ruim, né? Impossível, né? Possíveis. é, possíveis e impossíveis, né? Buscando lá em mal-estar, mas eu peguei aqui um livro, tá? Ah, Porque eu sei que você escreveu no seu artigo, né? É exatamente isso. Olha, eu fui correndo agora que eu dei essa saidinha aqui, a gente tem pegar o que... livro. A Patrícia, no texto dela, né, no livro, ela diz o seguinte: essas primeiras renúncias instintuais já envolvem um fator psicológico igualmente importante para todas as outras renúncias instintuais. Então, né, Pati, a questão da renúncia, da escolha. Samuel, na página 32, está parecendo aqui defesa de tese, na página 32. Então, eu me lembrei muito, né? Agora pesquisando e lendo muito sobre maternagem, sobre essa criança estrangeira que chega numa família onde ele não conhece nada, ele não sabe que voz é aquela, e acaba, não é? Renunciando, fazendo renúncias instintuais para poder, inclusive, viver, não é? A questão da pulsão de vida dele passa muitas vezes por essas primeiras renúncias instintuais que o Freud falou muito bem em Mal-Estar, e a Patrícia, aqui na página 32, lembra muito bem, não é? Esse sujeito estrangeiro, esse sujeito que vai fazendo suas escolhas, essas famílias que, de uma forma ou de outra, vão tendo que aceitar as nomeações, ora possíveis, ora impossíveis, não é? E vão nesse contrafluxo de uma subversão. O que, de fato, a Patrícia destaca bem, não é? Exatamente nós fazermos as renúncias, fazermos as escolhas, não é? Possíveis para esse sujeito que é, né? Ele é. A gente dizer ele é transgênero, não, ele é. Então, a partir do momento em que você inscreve esse sujeito, não é? A possibilidade da nomeação é muito mais leve, é menos dolorosa. Então, nesse sentido que, quando agora a Paty citou o texto, né, do Freud sobre o poder devastador, sobre esse tripé que ele nos traz no mal-estar da civilização, eu lembrei do sujeito estrangeiro, que, inclusive, o Samuel está falando muito bem no trabalho dele de pós-doc
sobre esse filho da mãe, né? Porque o meu tema é o filho da mãe, né? Então, essa criança que nasce já com essa carga instintual, tendo que se debater, não é, para ser aceito como é. E aí, em psicologia das massas e análise do eu também, caramba, Freud foi muito feliz, né, quando ele exatamente diz sobre você, sobre o eu, este eu que precisa ser reconhecido pela massa, por todos, não é? Quer dizer, tem que ser possível nomear, sim, não é? Então, Paty, brilhante, desculpe, eu já falei bastante. Era só Não, para rodar a questão. eu. Então, eu tenho um tempo, fala, depois eu preciso ouvir mais um pouco para continuar falando. Mas, assim, Deixa eu eu... acho que vai. Você quer que eu fale e depois a gente volta a tratar do tema, né? Aí eu sinto assim, né? Aí precisa ir se desenvolvendo, né? Para entender que a gente não está colocando em questão o cuidado, né? Que eu pensei hoje, colocando em questão a questão da transexualidade, né? Mas a gente está incluindo Exatamente. ela num lugar de saída para alguns sujeitos que acreditam nisso, né? Nisso que a psicanálise conseguiu ser mais ampla, né? De que não está dentro das normas de gênero, né? A questão da sexualidade é para além disso, né? E a gente entrou num volume Muito muito... além. A gente tem muito isso na sociedade, né? Agora, desenvolvido, de a questão transgênero e para onde a gente vai, né? Eu acho que tem uma militância muito... às vezes alguma coisa um pouco deturpada, né? Ao invés de ter um caminho mais aberto para falar mais da sexualidade, para se encontrar mais, né? A gente vê muito isso que eu observei em algumas mídias, né? Que as pessoas mostram a sua transformação, a sua a sua redesignação, né? Sexual, né? De um termo para o outro. E será que essas pessoas se encontram de verdade? Pronto, Samuel, pode falar. Deixa a tua questão, deixa em aberto. Tá bem. Eu queria, antes de entrar nessa questão aí, mais especificamente da subjetividade, começar... Primeiro, pedir desculpas pelo pigarro, por tudo, porque eu estou com o ventilador em cima de mim, mas senão eu vou morrer de calor. E eu queria começar falando daquilo que a Sônia também começou falando, que era a questão da somatização. No jornal O Globo de ontem, não sei se vocês leram, por acaso eu salvei aqui, tem uma matéria com o presidente da Sociedade de Cardiologia de São Paulo, e ele fala, de uma forma geral, né, da importância dos sentimentos para a saúde, como isso afeta o músculo cardíaco. De uma forma geral, é o que ele traz, e traz também uma questão ligada à espiritualidade e como a espiritualidade, entendendo a espiritualidade como um conjunto de valores que a pessoa tem, nada a ver com religião, como isso impacta a saúde da pessoa. Então, a gente está aqui falando de emoções e como essas emoções impactam a longevidade. Nós já, em rodas anteriores, eu peguei aqui para ler, mas acho que não vale a pena, depois vocês deem uma olhada no Jornal o Globo de ontem, chama-se Saúde através do Conhecimento, página 28. Nós falamos aqui algumas vezes, quer dizer, algumas não, mas eu me lembro de ter falado pelo menos uma vez, sobre estruturas do cérebro mesmo, né, que são responsáveis por essa mediação entre a emoção e o somático.
eu me lembro de ter falado, por exemplo, da amígdala, de ter falado do hipotálamo. O hipotálamo como se fosse o segmento central do sistema límbico. E aí ele tem, a partir dele, nós temos efeitos muito importantes sobre comportamento e emoções, inclusive as nossas emoções de animais e as nossas, né? Na verdade, está tudo aí junto. A amígdala, eu acho que mencionei, não é essa, né? A amígdala que fica lá no cérebro, eu mencionei como ela atua em encontros, por exemplo, agressivos, encontros de atividade sexual, aprendizados, armazenamento de memória afetiva, e como ela também tem eferências, como ela faz com que as coisas cheguem para que você tenha determinadas sensações. Então, há várias estruturas cerebrais que são muito, muito importantes nessa forma, né, da gente ver como a emoção está ligada diretamente com o soma, né, com a questão somática. Então, só para, de novo, voltar naquela história do ser biopsicossocial, né, do ser humano ser um ser mediado pela biologia, sim, mas também por onde ele vive, pelo que ele sente, né, por todo o seu entorno, e para dizer que cada vez mais as neurociências ou a neurociência vem trazendo e confirmando e reconfirmando essas questões ligadas à medição mesmo de uma estrutura biológica, né, mediando aí, mostrando como a emoção interfere no organismo humano. Voltando agora aqui para o nosso... Samuel, já que você citou, não é, o caso da saúde do globo ontem, da saúde do conhecimento, eu me lembrei, eu tenho um curso aí na PUC, que são os casos clássicos da psicanálise, e, apesar de não ser caso clássico, mas eu trabalho o caso da Amy Winehouse, que ontem completou, não é, 20 anos. Tá? Quer dizer, desculpe, completou 10 anos da morte dessa cantora. Né? E exatamente quando eu ouvi, quando eu li sobre ela, e o que eu já trabalhei, estudei sobre a Amy, eu me lembro muito bem, e cada vez mais, exatamente dessa fala, não é? Da questão das nomeações possíveis, porque ela é uma estrela, não é? É uma voz comparável a muitas divas do jazz, não é? Que não teve a possibilidade de ter a sua nomeação social. Né? Então, no jornal de ontem, para mim, o destaque foi Amy. Tá? Só para pincelar aí o tema. Tá bem. Muito bem. Em relação ao nosso tema, né, eu, assim como a Patrícia, acho que a gente poderia tratar esse tema a partir da questão da subjetivação, né, da constituição do sujeito e da vida desse sujeito em sociedade, que é exatamente o mal-estar na civilização. Né? Acho que a base teórica é a mesma. A questão vai ser sempre, né, o que você considera como sujeito. Claro que, dependendo do arcabouço teórico que eu utilizar, vamos lá, se eu tiver na economia, eu vou ter o homem econômico, que tem lá uma definição, que tem uma racionalidade, né? Tem o homem jurídico, tem o homem social, etc. Na psicanálise, nós temos uma outra concepção de subjetividade. Né? E a Patrícia trouxe, e a Sônia
ratificou, né, que esse homem é um homem que nasce sozinho, é um homem que nasce desamparado. Nós, na verdade, somos um eu sozinho quando nascemos. Nós dependemos de uma relação com uma família, de uma relação com outras pessoas, e essa família e essas outras pessoas já estão lá. Ou seja, nós encontramos uma realidade dada, nós encontramos uma sociedade construída, né? Pronta, nós encontramos um discurso já estabelecido. E nós aprendemos, de fato, a lidar com esse discurso. Nós internalizamos grande parte desse discurso. Nós internalizamos o discurso do outro. Nós passamos a existir a partir do discurso do outro. E isso tem uma importância muito grande, porque, como a Patrícia disse, lá na fase edípica, nós temos momentos fundamentais para a constituição do sujeito. Na fase edípica, nós temos, por exemplo, a castração. A castração, se ela não acontece, o sujeito mais à frente, ele pode ser um neurótico, mas ele pode ser um psicótico. Se ele não sofre a castração, ele pode achar que tudo pode, né? Que não há princípio da realidade, que só há o princípio do prazer. Então, esse sujeito vai crescer no mundo e vai se relacionar com o outro de uma forma muito distinta daquele sujeito que teve a interdição, né? Que teve lá a figura vamos chamar de figura do pai, não necessariamente um homem, mas uma figura paterna, interditando o seu desejo que não poderia acontecer, interditando o incesto, por exemplo, para a gente ficar dentro da questão edípica. Então, considerando que, a partir do mal-estar na civilização, temos aqueles 3 pontos de sofrimento que a Patrícia destacou, né? A natureza, a finitude do homem por conta da sua natureza mesmo de decadência, né? De morte celular, muito embora nós tenhamos a renovação das nossas células, a tendência é que nós sigamos para o fim, sigamos para a doença ou a morte, mesmo que não seja por doença, né? Nós vamos envelhecer. E um dia, né? Não agora, mas um dia vamos envelhecer e vamos morrer. Essa é a certeza que se tem, a não ser que a medicina ache, no curto prazo, uma solução para isso, que também geraria um grande problema, que seria a superpopulação na Terra, né? Mas, enfim, temos como fonte de sofrimento o fato de sermos finitos e o fato de sofrermos com as doenças do nosso próprio corpo. Que doenças são essas, né? São doenças a que nós estamos acostumados, hipertensão, diabetes, um câncer, qualquer coisa. Algumas delas, ou talvez todas, mediadas, é claro, pela nossa própria psique. Outra fonte de sofrimento está exatamente... Bom, vou tirar a natureza disso, porque aí são essas coisas mais fora do nosso controle, né? A doença está sob nosso controle a partir do momento em que nós nos cuidamos, e ainda assim não conseguimos minimizar tudo, mas de todo modo, se nós cuidamos pelo menos da nossa saúde física, da nossa saúde mental, nós minimizamos a possibilidade de doença, né? Tirando aí eventualmente as congênitas e tudo mais. Mas o grande ponto de sofrimento do ser humano vem exatamente da relação com o outro ser humano. Aí, que a meu ver, está a grande questão, né? E pensando nessa questão do transgênero, da violência social, né? O que a gente, da subversão, enfim. Mas pensando em transgênero e olhando a violência social, logo me veio a questão da intolerância. Então, eu estou partindo aqui para um outro lado. A intolerância diante de alguma coisa que você não nomina, para usar também a questão da nominação,
ela vem, a meu ver, de uma não inscrição da interdição, ou de uma não inscrição satisfatória da interdição. Porque se você tem uma inscrição satisfatória da interdição, você consegue lidar com o outro de uma forma tolerante, de uma forma, no mínimo, respeitosa, no mínimo, para tentar compreender o outro. Portanto, a meu ver, quem é absolutamente intolerante o é por duas razões, né? Uma, por conta dessa não inscrição, e outra, pode ser que essa inscrição seja uma inscrição que é feita exatamente por conta da pessoa ter nascido numa família X ou Y, e essa família X ou Y está sujeita a determinados costumes, a um código religioso, por exemplo, a uma tendência mais conservadora, uma visão mais conservadora do mundo. Então, essa pessoa acaba, como ela é um vazio quando nasce, ela acaba inscrevendo esses costumes, que são costumes e pensamentos e valores de uma família. Aí não é uma falha da inscrição, aí o que nós temos é um conservadorismo da inscrição, que é normal em todas as sociedades, mas o que não é normal nem admissível é uma intolerância. Eu posso ser conservador e posso dizer não compreendo e não aceito, mas eu não posso ser intolerante e nem desrespeitoso. Por quê? Porque nós combinamos viver em sociedade. O Freud traz isso, né? Ao combinar a vida em sociedade, o que o ser humano faz é abrir mão de uma insegurança que reinava, né, vamos pensar, lá no Totem e Tabu. Né? No Totem e Tabu, o que acontece é que o pai era o dono de tudo, era o dono de todas as mulheres, era ele quem mandava, era ele quem decidia, não havia lei inscrita. Os filhos, quando se revoltam, matam o pai, comem o pai. Isso, para quem não sabe do que eu estou falando, é de uma obra do Freud chamada Totem e Tabu, e isso é uma análise que o Freud faz da sociedade primitiva, da sociedade primeva. Quando isso acontece, estabelece-se uma lei, uma norma. Então, nós temos normas estabelecidas por uma sociedade e temos essas normas exatamente para que nós consigamos conviver. Porque se nós não tivermos as normas, é bem provável que muitas pessoas cedam somente ao princípio do prazer, né? E não tenham ali um encontro com o princípio da realidade para que sejam tolhidas, né? Para que respeitem o outro. Então, o sujeito, né, quando ele... Voltar a essa história, vou voltar ao que eu já falei. O sujeito, quando ele nasce num ambiente pré-existente. Ele nasce numa sociedade pré-formada de símbolos, pré-formada de uma linguagem, pré-formada, a Patrícia também trouxe os significantes, então, Lacan, pré-formada de significantes, de significados. Né? O sujeito nasce sozinho, com um eu que é vazio e que só vai se definir a partir do outro. Então, qualquer, a meu ver, que seja esse inominável, ele vai ser inominável porque ou ele carece de pré-inscrição, né? Ou esse sujeito carece de alguma habilidade para tolerar o outro. Né? Lembrando que aqui eu não estou falando do sujeito da razão, né? Não estou falando do sujeito da modernidade, do sujeito cartesiano, do penso, logo existo. Não, eu estou aqui, portanto, eu sou eu existo. Na psicanálise não é isso. Na psicanálise nós temos o eu e nós temos o inconsciente, nós temos o id. E freudianamente, lacanianamente, né, como vocês queiram, esse inconsciente ele é determinante do sujeito. É a partir do inconsciente que a gente consegue compreender o sujeito. Não é a partir do eu, porque o eu, quando eu digo assim, Sônia, o que significa isso? Absolutamente nada. Só significa se eu adicionar algum predicado, né?
Sônia é bonita, Sônia é inteligente. Aí eu estou definindo esse eu. É mais ou menos isso que eu quero dizer. O eu, sujeito, é um eu que não quer dizer absolutamente nada. Ele está ali como uma representação. O inconsciente, sim, o inconsciente desse sujeito vai te dar exatamente quem é o sujeito. Então, a gente está falando desse sujeito, não do sujeito cartesiano, não do sujeito que define o próprio homem como fundamento dos seus atos, né, dos seus pensamentos. Eu não estou falando do homem, por exemplo, liberal, não estou falando do homem narcísico liberal, que define, a partir do espaço que ele mesmo ocupa, né, a partir da sua consciência, a relação com o outro. Né? Eu sou assim, eu quero, por exemplo, no caso do homem econômico, do homos econômicos, ele tem uma definição que ele é um maximizador de riqueza, um minimizador de esforços. Sendo assim, a partir dessa base, eu construo todo um pensamento que tem a sua aplicação para modelar, para um monte de coisas. E muitas vezes nós somos isso, sim. Né? Nós somos maximizador de bons resultados, minimizador de maus resultados, o princípio do prazer, o princípio da realidade. Somos assim. Mas a questão é, somos sempre assim? Na verdade, o nosso inconsciente, tido como caótico, né? Tido como completamente indomável, né? Esse inconsciente, ele libera pistas do seu funcionamento através do que a gente já conhece, né? Xistes, atos falhos, né? Tantas outras manifestações, o sonho, tantas manifestações que nos mostram quem é esse sujeito. Então, o que me parece é que existe uma pista, né, sobre a subjetividade, sobre o comportamento desse sujeito que chega em sociedade e é intolerante exatamente no inconsciente. Esse inconsciente, como a Patrícia trouxe, ele tem uma formação presa ao complexo de Édipo, né? aos momentos edípicos, pensando como Freud ou como Lacan, que define momentos do complexo de Édipo. Então, o sujeito ele é produto de um inconsciente, e aí vamos a Lacan de novo. Esse inconsciente é estruturado como uma linguagem. Não é? Por quê? Porque é assim, nós somos um conjunto de símbolos, nós somos mediados por uma língua que tem significados, que traz significantes. Eu sei, por exemplo, eu digo assim, telefone. Quando eu mostro o telefone, eu imediatamente ligo, né, a palavra telefone a isso aqui, a esse aparelho. Então, isso aqui passa a ser um significante, mas assim pode ser qualquer outra coisa. Essa relação significante-significado na psicanálise, ela não é fixa, ela é absolutamente, me foge a palavra, o que é estranho, é uma liberação do meu inconsciente, né? Se me foge a palavra, alguma coisa do meu inconsciente que tá se liberando um ato aqui. Involuntário, né? Mas o que eu quero dizer é que assim, essas relações significantes e significados, elas são várias, né? É isso que eu quero dizer. Ela não é são imensuradas, são imensas. Né? E elas vão variar entre os sujeitos. Né? Porque não existe como a gente conjugar A com B, não é? Nós nunca vamos ter a certeza que um ponto vai ter relação ou vai se encontrar com B. Um exemplo aqui, eu tenho uma paciente que está com um problema grave, vivendo um momento de traição do marido. E ela me disse na última sessão que sonhou onde ela picotava, cortava com uma tesoura todas as gravatas do marido. Gravata? Aí você pode continuar. Menomalha, gravata, Acho que não é necessário.
Acho que não é necessário, né, Patrícia? Todos devem ter entendido. Quer dizer, quer dizer, as questões inconscientes, né, que surgem aí onírica no sonho, né, uma questão onírica, onde o desejo dela está manifestado, né, diante do fato atual, que não precisa de explicações. Né? Bem, enfim, o que eu quero destacar é que essa vida, né, na sociedade, ela exige do sujeito esse Flutuantes, olha, flutuante. flutuantes. Flutuante, muito bem. A Grácia Cardial que te ajudou. E aliás, a Andy Carolina. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Então, voltando aqui à questão da vida, né, em sociedade, essa vida em sociedade sempre vai exigir dos sujeitos alguma escolha, e essa escolha que acontece diariamente, né? Você escolhe ir, não ir, você escolhe se relacionar, não se relacionar, estudar isso, não estudar aquilo. Essas escolhas, elas estão, muitas vezes, submetidas a um processo civilizatório, né? Ou seja, olha só, a partir do momento em que eu coloco esta camisa, muito embora pareça que eu não a escolhi, né? Escolhi essa aqui porque era a única que estava passada. Não interessa. Comprei, ganhei, não importa. Alguém determinou que nós podemos usar uma camisa polo, que é alguma coisa que está na moda, que está na moda, mas que é aceita para essa sociedade. Por que eu não uso aquela gravata toda cheia de babados mais? Aquilo não era símbolo de algo chique, etc. Sempre que as sociedades mudam, os costumes vão mudando, mas se eu tivesse nascido no século XVIII, certamente, eu usaria alguma coisa diferente do que eu uso hoje. Então, esse sujeito, ele é produto de uma época, ele é produto de uma cultura, ele é produto, eventualmente, de uma religião. Ele é produto do poder de polícia. O que é o poder de polícia? É o poder que tem o Estado, por exemplo, para te cobrar imposto. Você paga imposto porque o Estado exerce o poder de polícia. Você paga, e o poder de polícia é também aquilo que parece ser, né? Porque você tem a polícia ali, né, para exercer mecanismos de coerção. Portanto, você pode não fazer alguma coisa porque você tem medo de que a lei seja aplicada e você sofra as penalidades da lei. Sendo assim, quer dizer, o que nós temos é uma vida em sociedade, né, pautada por determinadas marcas, vamos chamar aqui de marcas civilizatórias, de marcas sociais, as marcas sociais, né, de uma determinada época, de um determinado país, que dizem como você deve se comportar. Se você não se comporta daquela forma, ocorre a subversão. A subversão é muito bem-vinda, porque é a partir da subversão que as coisas começam a mudar. Né? Se você faz sempre da mesma forma, se as coisas fossem sempre feitas da mesma forma, eu estaria aqui usando a gravata de babadinho e vocês, mulheres, estariam aí com a saia Luiz XV, não é? Com toda armada, etc. Então, a subversão, a mudança, aquilo que a gente chama de progresso, que eu não sei se é a palavra correta, né? Porque progresso, não sabemos exatamente se mas são mudanças. Né? Daqui a 100 anos, certamente, nós teremos outro tipo de comportamento, outro tipo de vestimenta, né? Outras formas de estar em sociedade. Então, a gente vem lá do nascimento do bebê, Sônia destacou isso, né? Esse bebê ele é incapaz de separar o eu do mundo em que ele vive. O bebê é um todo, né? Ele vai aprendendo devagarzinho, ele vai aprendendo aos poucos a lidar com o fato de que ele, bebê, ou senhor bebê, né? De que ele, senhor bebê... Sua Majestade o bebê. Sua Majestade, ele, Sua Majestade, eu sempre troco. Ele, Sua Majestade, o bebê, não consegue sozinho se satisfazer.
Então, ele vai depender do seio materno. Claro, ele aprende a manipulação, não é? Ele sabe que quando ele chora, quando ele faz algumas coisas, ele consegue o que quer. Mas isso é um aprendizado que vai acontecendo. Quando ele nasce, ele não está diferenciando ele do mundo, né? Ele não tem condições de fazer isso. Não existe o eu ali, um eu egóico, né? Não existe uma coisa ali que está me diferenciando instância isso, instância aquilo. Portanto, é aos poucos que isso acontece. É aos poucos também que nós temos essa inscrição naquele ser humano que vai crescendo e vai aprendendo a viver em sociedade. Então, também acho importante a gente dizer que nós somos, né? Nós nascemos e somos um eu sozinho, né? Nós não temos completude e nós sempre buscamos alguma coisa, um objeto que nunca encontramos. A nossa busca é sempre por aquilo que falta, e sempre faltará alguma coisa. Essa é a base. E daí a gente tem a gente pode ter aquela identificação do sentimento de vazio. E aí o cuidado que você tem que ter, né, para que esse sentimento de vazio não chegue ao ponto do insustentável e gere problemas mais sérios para o indivíduo. Samuel, se me permite, assim, eu acho que nesse tom, né, que a gente está levando hoje, também para as pessoas seguirem aqui, né, compreendendo o que a gente chama de transtorno, o que a gente, vamos dizer assim, não prevê, né, mas o que a gente imagina em termos de patologias, de sofrimento e tal, tem relação com isso, na medida que o que a gente experimenta hoje é um posicionamento bastante defensivo, que remete a esse desamparo que você falou tão para a gente aí, bem, da sua majestade bebê, que lá só a punçãozinha, desamparado, né? Eu acho que é isso que traz para hoje, né? Então, as pessoas estão muito afetadas por um desamparo muito grande em circunstâncias de que toda essa estrutura aí que a gente vem falando, né, que o Freud estudou tanto, elas estão frágeis, né? As famílias estão frágeis, as relações, as identificações, o mundo em guerra. Né? Então, assim, por isso as patologias também são muito ligadas a isso, né? A esse desamparo que é revivido, na medida que esse sujeito aí, né, do inconsciente, ele vai se defender, ao se sentir desamparado, ele vai se defender. E a suplência vem da onde? Vem justamente das questões da sexualidade, entra em jogo, né, para se defender disso, desse desamparo, das adicções, né, cada vez maiores, né, a bebida, a droga, as patologias ligadas a isso, né, e também muito, né, que é o nosso mote do mês, das explosões dessa defesa nossa, né, a esse desamparo que vem nos visitar constantemente, ainda mais agora, as explosões no corpo, né? No corpo Sim. também, coaching, as tentativas de suicídio, né, também, né, pedido, né, de socorro, essa suplência aí, eu acho que muito dessas patologias, elas vêm envolvidas com isso, né, a adicção, as explosões disso no corpo, e na sexualidade também, né, tentando provar, não, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou tudo, eu sou uma coisa que pode ser tudo, né, eu sou querendo provar muito, muito dessa forma também, né. É verdade. O que eu também uma forma de pensar isso é que esse sentimento de vazio está atrelado, né, a uma busca sem sucesso, ou no mínimo árdua e difícil, por uma felicidade, né, por algo que você nem sabe exatamente o que é, porque você não olha para dentro de si mesmo. E mais ainda, normalmente as pessoas ou estão fixadas, né, estão regredidas
estão fixadas em alguma coisa no passado, ou então estão olhando só para frente. Pessoas que ficam só olhando para trás, né? São saudosistas, ou pessoas que ficam só esperando que no futuro alcancem alguma coisa, elas se esquecem, estou falando aqui do senso comum, elas se esquecem do óbvio, que é você olhar para o presente, que é o que você pode modificar. Olhar o para o real, presente, não é? O real. exatamente, que é o real, mas vivem quase sempre na fantasia, seja do passado, na fixação, né? Seja no eterno devir. E esse eterno devir traz exatamente esse vazio. Né? E também a fixação, né? Porque você não tem aquilo, então você fica vivendo aquelas aparições fantasmagóricas, aquela vida que você já viveu um dia, como se, né? Como se fosse, ou então como se aquilo fosse retornar. Portanto, o que a gente diz numa boa, né? O que eu quero? Eu quero ser feliz. Ok, desde que você saiba o que é ser feliz para você, né? Não tem nenhum. Queremos todos ser felizes. Agora, o que não dá é para que nós fiquemos o tempo inteiro buscando o passado ou buscando o futuro sem olhar para o nosso momento, né? Na pandemia, nós temos uma coisa muito complicada, que é o fato da pessoa ter ficado em casa. Para além das relações, né, familiares entre as pessoas, tem muito de ter tido que conviver consigo mesmo, de ter tido que conviver com o seu interior. Sim. Né? E isso quem tem isso, quem tem o seu interior empobrecido, veja bem, Fragilizado, não é? não é um julgamento, não. Eu sou enriquecida, você é empobrecido interiormente. Não é bem isso. Mas quem não se trabalha, quem está nesse mote aí, né, do narcisismo, deve ter sido uma piração danada, né? Conviver consigo mesmo, né? Conviver com a solidão, conviver sem beijar na boca, conviver sem sair, conviver sem ir a shopping, conviver com transar cada hora com conviver com comprar pra caramba, conviver em galera, né? É cheio de gente, cheio de... Patrícia, e conviver com a ideia de ter que pensar. Porque o que acontece é que muitas vezes, né, no dia a dia, está tudo no automático. Então, a pessoa já fazia isso, já fazia aquilo, já ia para lá, já ia para cá, já encontrava ali, já encontrava lá. Só que muitas pessoas não pensavam sobre isso. Né? E isso pode ter trazido muitas questões, né, pessoais muito, muito importantes e muito dramáticas para algumas pessoas. Né? O que também a gente pode destacar é que essa questão do mal-estar, né, que está presente hoje, esse mal-estar da civilização, ela se manifesta também, já que a gente falou de violência social, pela agressividade, pela violência. Só lembrando, voltando ao mal-estar da civilização, até marquei aqui um trecho para ler, no mal-estar da civilização, Freud fala desses sofrimentos, né, da causa desses sofrimentos, mas fala também que essa história de amar o próximo como a si mesmo é meio absurda. Ou seja, que não é razoável. Né? Quer dizer, eu vou pegar o trecho ali para quem não conhece. Né? O que acontece? A vida em sociedade, ela implica compulsão por trabalho, pensar nos nossos tempos, né? Uma certa necessidade de demonstração, né, de símbolos de status, de riqueza para muita gente, ou de, pelo menos, né, símbolos de alguma coisa. Né? Eu estou bem, eu estou isso, eu estou aquilo. E isso, obviamente, gera, no mínimo, muita ansiedade. Antes de ir lá no mal-estar, eu queria só dizer uma coisa. A questão da transgeneridade, e aí eu acho que um dos melhores programas que eu vi a respeito foram os documentários da GNT, questão de gênero. Quem não assistiu, eu acho que vale a pena, porque conta a história das pessoas, as pessoas mostram, né, pelo que elas passaram e como elas superaram ou não superaram, como elas se reconstruíram e tudo mais.
Mas essa questão, ela, a meu ver, traz a nossa incapacidade de nomear a riqueza humana. Por quê? Porque a gente estava acostumado com o seguinte, né? Isso aqui é homossexual, isso aqui é heterossexual, isso aqui é bissexual, como se todos coubessem nesses 3 rótulos. Então, o nominar, e a Sônia tem toda a razão, quando você nomina, você dá existência, você nomina para fazer existir a coisa, o nominar tem a ver com a complexidade dos sentimentos, a complexidade da sexualidade. Então, quando eu digo que fulano é trans, binário, cis, eu não sou um especialista, não conheço plenamente a nomenclatura, mas é fato que a nomenclatura ela traz muito mais possibilidades de enquadre, de que as pessoas se reconheçam. E vamos dizer aqui uma coisa que é máxima para mim, e acredito que seja máxima para todo mundo em psicanálise: você não autoriza ninguém a ser o que quer que seja. Quem se autoriza é a própria pessoa. Então, mesmo que você não queira que fulano de tal ou fulana de tal seja isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer que você não tem essa autoridade. Essa autoridade é do indivíduo. E não é uma autoridade legal, é uma autoridade da psique. É uma autoridade... Não é instituída, não é? Não é exatamente, não é instituída. Sou eu que vou me autorizar. Claro, várias questões podem ser postas a partir do que eu estou dizendo, né? E a Patrícia trouxe uma delas, como você se adapta numa sociedade que é preconceituosa. Mas são outras questões. Eu estou falando do princípio, né? Por princípio, quem me autoriza a usar essa camisa sou eu. Quem me autoriza a fazer sexo com uma melancia sou eu. Quem me autoriza a gostar de mamão sou eu. Ou de abacaxi sou eu. E ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Nada. Mesmo na vida em sociedade. Então, é importante, do ponto de vista do psiquismo, né? Porque, senão, o que vai acontecer? Se eu gostar de abacaxi e não fizer sexo com abacaxi, não deve ser bom, mas, enfim, se eu não fizer sexo com abacaxi, pelo menos não deve ser bom se não tiver cuidado. Mas se eu não fizer sexo com abacaxi, o infeliz serei eu, não será o outro. Né? Então, não é o outro que me autoriza coisa alguma, sou eu. Então, o nomear significa dar a capacidade de existir, quer dizer, de existir concretamente, com o nome, você tendo ali uma definição, até para que o outro compreenda. Não é o seu discurso, nesse sentido, que vai fazer o outro, porque você precisa compreender o que o outro está sentindo. E eu queria terminar, para a gente entrar aí nas perguntas, com esse trecho aqui do Freud, mas só para não ficar também de fora dessa história. Olha aqui o nosso livro, já que eu não estou pegando um trecho do nosso livro, nem um trecho do meu artigo. Eu queria só dar uma passada aqui para vocês que não leram ou que leram e não se lembram, sobre essa questão do amor ao próximo. Né? O Freud diz assim: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Essa exigência, conhecida em todo o mundo, é indubitavelmente mais antiga que o cristianismo, que a apresenta como sua reivindicação mais gloriosa. No entanto, ela não é, de certo, excessivamente antiga. Mesmo já em tempos históricos, ainda era estranha à humanidade. Se adotarmos uma atitude ingênua para com ela, como se estivéssemos ouvindo pela primeira vez, não poderemos reprimir um sentimento de surpresa e perplexidade. Por que devemos agir desse modo? Que bem isso nos trará. Acima de tudo, como conseguiremos agir desse modo? Como isso pode ser possível? Meu amor, para mim, é algo de valioso, que eu não devo jogar fora sem reflexão. A máxima me impõe deveres para cujo cumprimento devo estar preparado e disposto a efetuar sacrifícios. Se amo uma pessoa, ela tem de merecer meu amor de alguma maneira. Não estou levando em consideração o uso que dela posso fazer, nem sua possível significação para mim como objeto sexual.
de uma vez que nenhum desses dois tipos de relacionamentos entra em questão onde o preceito de amar meu próximo se acha em jogo. Ela merecerá meu amor se for de tal modo semelhante a mim, em aspectos importantes, que eu me possa amar nela. Merecê-lo-á também se for de tal modo mais perfeita do que nada eu possa amar meu ideal, que nada eu possa amar meu ideal de meu próprio eu. E aí ele vai falando, eu sugiro que vocês leiam, mas é interessante porque ele começa a questionar que máxima é essa, né? E a dizer isso, não é? Eu amarei o meu próximo se no meu próximo eu encontrar a mim mesmo, né? Ou algo assim que eu admire muito e assim eu amarei. Por exemplo, se se eu estou brigando com o meu próximo, né? Eu estou olhando para, tenho sempre a sensação de que eu estou olhando para o lugar errado quando estou falando para a câmera. Eu estou olhando assim, é porque eu estou olhando para mim. Acho que eu tenho que olhar assim, né? Para a câmera. Mas se eu estiver concorrendo comigo mesmo, por exemplo, eu quero uma namorada, e aí tem um rival que está ali brigando comigo, por que eu devo amá-lo? Ele é meu concorrente. É claro que vocês sempre poderão trazer, não, mas aqui a gente está falando de uma dimensão cristã e não sei o quê. Desculpa, caguei. Assim, é a mesma coisa. Por que eu devo amar o próximo como a mim mesmo? Eu preciso de razões para isso. É claro que a gente pode construir razões, não é? Porque eu tenho em mim o valor de respeito a todo ser humano, porque é um ser humano. Mas tem uma lógica, não é? E outra coisa, eu amo o próximo como a mim mesmo. Não sei, porque se você for valorar isso, né, quer dizer que você ama todos igualmente, que você faria por todos a mesma coisa. No limite, ao fim e ao cabo, é assim que deveria ser. Mas, evocando aqui essa ideia de amar o próximo, de que ela seja possível, pelo menos num nível, não nesse nível que eu coloquei, ou que o Freud trouxe, de que você precisaria, então, dotar todas as pessoas de uma característica que seja realmente amável, né? Mas amá-las na sua humanidade, isso é possível, né? Respeitá-las na sua humanidade. Acho que o exercício que se faz em primeiro lugar, compreender. No caso da transgeneridade, né, é compreender do que se trata. Nenhum fenômeno pode ser estudado sem que seja compreendido. Portanto, vai primeiro entender o que significa e por que é necessária aquela nomeação. Né? Por que as categorias existentes não dão conta da complexidade humana, mesmo que você queira, mesmo que se queira dizer por aí, isso é ideologia de gênero, você está incentivando. Ninguém está incentivando coisa nenhuma. O que você está fazendo é refletir na ciência aquilo que a sociedade espera, ou seja, que a ciência seja capaz de explicá-la, de trazer contribuições para o aperfeiçoamento dessa sociedade. Sendo assim, se a gente realmente consegue compreender o fenômeno social, se a gente consegue compreender os fenômenos psíquicos e as relações objetais e as internalizações, as inscrições das interdições ou não, né, a gente vai certamente ter uma postura muito mais capaz de respeitar, de tolerar, de compreender e de o que me parece ser o óbvio, que foi que a Sônia trouxe no início, né? De normalizar as coisas, de não olhar o outro a partir de um cânone qualquer que você tem e que você pode ter, pode acreditar nele, mas não querer enquadrar o outro naquele modelo que você acha que tem que ser, né? Não aprisionar o sujeito. O sujeito não é aprisionável. De novo, eu digo para terminar, mesmo que você queira, você não autoriza ninguém a ser ou a gostar do que quer que seja, ou a ser o que quer que seja. Então, essa era a minha fala mais
geral, né, dentro dessa questão subjetivação, passa pela subjetivação, só resumindo, né, passa pelo sujeito que, pela criancinha que nasce estrangeira, que nasce desamparada, que nasce sozinha e que só se constitui alguém quando se liga a um mito familiar pré-existente, né? Esse mito familiar, a origem da família, aquela sociedade, aqueles costumes, eventualmente aquela religião, enfim, tudo aquilo que compõe aqueles seres com quem ela se relaciona. Então, ela vai ser, sim, uma parte disso, uma parte dela vai ser, sim, produto dessas relações, e a outra parte, né, vai se moldando, vai se adaptando, né? Não vamos falar também em determinismo psíquico. Agora, há grandes chances de, por exemplo, alguém que não tem a interdição, que não teve a interdição da figura do pai, que experimentou a fora-clusão, né? Se nós quisermos ser lacanianos, né? O pai fora do universo, essa pessoa certamente vai ter ou vai ser um psicótico, ou vai ter um problema seríssimo para lidar com limites, né? Não vai ser um psicótico, vai ser um neurótico, com problemas sérios, no mínimo, para lidar com limites e com o princípio da realidade. E dentro dessa convivência social, vai sofrer e vai fazer os outros sofrerem. Então, é isso. Estou à disposição para a gente conversar. Aqui, a Daniele Veiga, ela diz o seguinte, né? Na verdade, Samuel, a sociedade já é pautada numa ideologia de gênero, que é a heterossexual. Daí tantos conflitos e tanta intolerância. Eu não sei se é ideologia de gênero, né, concretamente, porque a ideologia de gênero aí seria algo muito mais ligada a, vamos lá, gênero masculino isso, feminino aquilo. Tem uma discussão aí técnica, né? Mas eu concordo com a ideia de que a sociedade é heteronormativa, né? Ela é heteronormativa e tudo que foge de um padrão, lá no meu artigo, no nosso livro, né, eu falo exatamente Eu ia falar isso. Da funcionalidade da família, né? Ou seja, a gente não pode fugir daquela visão de que a família burguesa, a família composta por pai, mãe e filho, ela foi e ela continua sendo uma família nuclear para o avanço do sistema, para a acumulação capitalista, porque você precisa, a caixa dos homens, você precisa reproduzir. Isso vai existir, quer dizer, não é uma questão de ser, mesmo que a sociedade não fosse heteronormativa, a questão não é que não vai haver reprodução, nem que não haverá heterossexualidade. Eu também falo nesse artigo sobre essa falsidade das questões serem heterossexuais e homossexuais. Eu falo sobre, mesmo nas relações heterossexuais, eu falo da existência da homossexualidade. E mesmo nas relações homossexuais, da existência da heterossexualidade. Então, esses rótulos eles acabam muito mais confundindo que ajudando, mas, por outro lado, Daniele, você tem absoluta razão, né? Nós vivemos numa sociedade heteronormativa, branconormativa, ainda cheia de normas, e diante disso é que nós devemos nos posicionar como pessoas que sabem que o ser humano é ser humano, não interessa a cor, não interessa com quem ele faz sexo, o que ele precisa ser é respeitado e precisa te respeitar também. Então, se a gente tem essa posição, né, na sociedade, isso não quer dizer, quando você admite o transgênero, a transgeneridade,
que você está dizendo, agora todo mundo tem que se relacionar com transgênero. Ninguém está dizendo nada disso. As pessoas só estão dizendo o seguinte, olha, existe muito mais do que homem, mulher. Homem, masculino e feminino são sexos biológicos, não é? Mas existe muito mais. Quer dizer, uma coisa é o biológico, tal como nós definimos, por conta de cromossomos. Uma outra coisa que é interessante, já que eu falei nos cromossomos, e essa explicação ela existe, ela está por aí, é vocês verem os homens mais novos, os adolescentes, 16, 17, 18 anos, muitos adolescentes vêm apresentando características mais femininas. Eu não estou dizendo que são afeminados, nem que isso significa homossexualismo, nada disso. Eu estou falando características físicas, sabe? Físicas. Menos pelo, menos isso, menos aquilo, tal, tal, tal. Uma das explicações genéticas possíveis é exatamente a ausência paulatina, né, da necessidade de luta corporal e física pela fêmea. E aí os cromossomos teriam sido também modificados, estariam sofrendo modificações. Não sei se é válido, se já está, se é ciência, eu estou só dizendo o que me contaram. Mas é uma possibilidade de explicação. Então, a sociedade vai mudando, né? Vai mudando a nossa estética, vai mudando a nossa forma de encarar o mundo, de encarar as pessoas. O que não pode mudar é o respeito, é saber que ninguém autoriza ninguém a nada. Se nós olharmos lá para as histéricas do Freud, não interessava que a sociedade da época, do século XIX, mesmo do século XVIII, acreditasse que a mulher não precisava de sexo. Não interessava isso. Não interessava se o coito interrompido era uma prática. O que interessava, na verdade, era que as mulheres estavam ficando histéricas muito em função disso. Quem foi que autorizou a mulher a sentir isso? Olha, ninguém, elas mesmas, né? Então, essas neuróticas histéricas, né, elas também mostram, numa sociedade datada, né, repressora da mulher, que tinha que estar ali, né, presa, não só presa debaixo daquelas roupas, mas presa ao seu marido e aquele tipo de sexo na hora que fosse conveniente. Então, isso gerou adoecimento. Então, você tem todo um processo de libertação da mulher, tem todo o processo do feminismo, depois, né, de conquista do espaço da mulher, que ainda persiste, mas se nós deixássemos, né, se a sociedade se fechasse lá atrás, a mulher seria o que hoje? Né? Se não pudesse avançar, se os conceitos não pudessem ser aceitos, então, se não pudessem ser nomeados. Sendo assim, é preciso nomear. Não vou nomear, não, porque isso não é certo. Aí eu vejo um monte de pessoas na rua, né? Sei lá, transgênero. Não, é uma coisa que está errada. Quem sou eu, né, para dizer que está certo ou que está errado? Quem sou eu? Eu sou um membro dessa sociedade que foi convencionada, que nós temos que, no mínimo, discutir para que ela avance. E não adotar posições que gerem o sofrimento do outro e o seu próprio sofrimento. E, por outro lado, quem sou eu para dizer que o outro, que é o diferente, eu não aceito? Eu não aceito porque eu não tolero a diferença. E eu vou voltar à velha história. Eu não tolero a diferença porque eu não tolero o pai que me fez tão imperfeito. Se eu não tolero a diferença, é porque eu não tenho em mim essa inscrição. Eu, na verdade, sou vazio. Está faltando em mim alguma coisa. E é por isso que eu não tolero o outro, eu não tolero o diferente. E eu quero aniquilá-lo, porque ele me confronta exatamente com a minha finitude, com a minha incapacidade e com a minha falta de inscrição daquilo que deveria ter sido inscrito. A interdição. Samuel, aí realmente a impossibilidade da nomeação nesse mundo que é normatizado, não é? Onde, quando na minha tese eu trabalhei a questão da identidade, a questão da identidade de gêneros, não é?
falando em plataformas, né? Então, lá na plataforma, essa sociedade que normatiza até mesmo as identidades, não é? Quer dizer, a norma do igual. Se você não pode ser inscrito de forma possível, você só pode subverter. Então, essa subversão inscrita nessa norma social é que nós precisamos dialogar cada vez mais conosco mesmo, cada um com si mesmo. O que é que eu não tenho inscrito que me faz ser tão intolerante? Então, essa observação, principalmente nesse tempo que a Patrícia muito bem lembrou, o face to face, não é? O olhar para essas quatro paredes e só mesmo nos enxergar. Quer dizer, como a Paty lembrou, não temos mais o beijo na boca com vários, a transa com vários, o abraço com vários. Na hora em que eu fiquei comigo mesma, tá? Como é que eu me percebi nessas minhas intolerâncias, nas minhas inscrições subversivas sobre o outro? Quer dizer, onde é que está, de fato, a Sônia? Onde está esse eu, essa essência? Eu, de fato, preciso do outro? Ou o outro, como você bem lembrou, não é? Do cara, do Freud, e do mal-estar da civilização, quando ele fala, não é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus, eu só posso te amar, só posso amar a Patrícia, o Leon, a Ana Cristina, se eu tiver inscrito algo meu em cada um desses outros. Do contrário, como é que eu posso amar o Samuel, a Paty, o Leon, a Ana, a Carolina, se eu não tenho inscrito desse próximo nada de mim? Então, aí vem o peso realmente, o peso social, o peso das normas religiosas, não é? De todas religiões, de um modo geral, não é? Da tolerância. Por que nós temos que ser tolerante ao que é intolerável? Quer dizer, por que, de fato, eu tenho que amar o próximo que me lesa? E eu aqui estou vivendo, né, um período, eu me mudei, e nessa mudança eu percebi o quanto as pessoas perderam um pouco a sensibilidade do que é a gente quantificar e depois receber por essa quantificação já determinada. Então, aí vem, não é, a nomeação possível daquilo que, de fato, cada um pode ter como seu. E tem uma música, não é? Não estou me lembrando, acho que é do Ney Matogrosso,
aquilo que é seu, de fato, aquilo que é nomeado como seu, independente das nomeações ou das normas sociais. Agora, como é difícil, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, até mesmo de escolhas, não é? Porque nós estamos vivendo uma rede, não é? Onde nessa rede todo mundo que cai é peixe, é sardinha, é salmão. Quer dizer, nós estamos nomeando a todos a partir das nossas nomeações. Então, nós estamos vivendo realmente momentos quase que de nomeações impossíveis. Eu queria só, Sônia, a partir disso, lembrar que aquela máxima da psicanálise, né? O que te incomoda te pertence. Te pertence. Portanto, é bom sempre a gente refletir, né? Por que me incomoda aquela pessoa? Por que me incomoda a escolha? Ou a escolha no sentido amplo, né? Por que me incomoda a escolha dela de roupa? Por que me incomoda o jeito dela? Por que me incomoda... Bom, se me incomoda, o problema é meu, não é da pessoa. O que incomoda a mim, não a ela. Então, pertence a mim o incômodo. Eu tenho que pensar por que me incomoda. Me incomoda porque eu não gosto da cor amarela que ela sempre usa. Então não anda perto dela. É uma forma de você não se incomodar. Mas mais importante que isso é por que a cor amarela te incomoda, né? O que tem aí por trás? Estou dando um exemplo bobo, mas é para a gente saber que os incômodos, quando nós transferimos para o outro, a não ser, obviamente, que seja uma coisa como a Sônia está dizendo, estou sendo lesado, estou sendo tal. Isso aí é uma outra história, mas porque determinados comportamentos das pessoas nos incomodam. De novo, não estou dizendo assim um comportamento extremamente grosseiro de um, mal educado de outro, claro que estou falando da média, mas por que a escolha, por exemplo, ou por que uma pessoa que é transexual vai incomodar o outro? Incomoda por quê? Se incomoda, o problema é do outro. Incomoda porque está errado. Está errado segundo o quê? Segundo a Bíblia. A Bíblia é o quê? Desculpa, mas é um livro religioso. Se você acredita nela, então você segue. Incomoda por causa do Alcorão. Da mesma forma, por causa do código, não interessa. Nós não estamos, assim, nós não podemos o tempo inteiro ter uma sociedade mediada por determinados códigos extremamente rígidos e que não são discutidos. Até porque, se nós fôssemos realmente seguir à risca as questões bíblicas, de novo, né? As mulheres provavelmente estariam de saias longas, não poderiam isso, não poderiam aquilo, mulher obedece ao teu marido. Mas aí, quando interessa, quando nós já passamos, aí está tudo bem. Então, temos que ter um certo cuidado também para usar determinadas referências sem atualizar essas referências à luz da evolução da sociedade. Claro que você pode, eu acredito na Bíblia, legal, mas assim, o que da Bíblia você pode trazer para a atualidade? Né? Como você pode adaptar? É inadaptável, então, meu caro, você tem que viver só naquela sociedade ali, teocrática, religiosa, mas não exija que o outro faça isso. Não queira inserir o outro nessa inscrição, né? Nessa percepção. Isso vale para qualquer coisa. Eu falei, a Bíblia podia estar falando do Alcorão, podia estar falando do Código no Livro dos Espíritos, podia estar falando do Código Penal, do Código de Conduta Militar, fora dos quartéis, né? Você é militar, então todo mundo na sua casa tem que se comportar. Não, como assim? O militar é só você, né? Exatamente. Não estenda os seus tentáculos e as suas neuroses para o outro. O Edu, ele faz uma observação. A Patrícia leu já, Pátio? Não, eu acho que tem uma pergunta grande aí, eu não acompanhei. Em atendimentos de adolescentes, onde sua identidade está
em sensível construção e ele se depara com um conflito de identidade de gênero, ele procura as caixas, Samuel, pré-formatadas de normatização binária e também as de não normatização, não binárias. Como auxiliar o paciente a lidar com este conflito sem cair na armadilha de ter que se encaixar ou não se deixar nomear, pois vai de encontro com a necessidade desta faixa etária, em precisar se encaixar em um grupo ou uma norma para se construir. Patrícia, Samuel, o homem das caixas, Patrícia. Mas interessante, Edu, que até esse ano, eu acho que lá para o julho, né, Samuel? Eu e Samuel estávamos falando exatamente disso, né? Dessas armadilhas, até mesmo no processo investigativo de estudos, né? Eu e Samuel fazemos pós-doc junto, então nós exatamente, né, Samuel, estávamos falando exatamente dessa armação dessas caixas que, de repente, nós nos vemos lá dentro, não é? Sendo rotulados, carimbados, né? Simplesmente porque nós decidimos investigar um determinado comportamento. Pati, quer responder, Samuel? Fique à vontade. É o Edu. Quer falar, Patrícia? É o Edu. Pode falar, eu complemento, se for preciso. Se preciso for. O que eu penso... Não, você vai complementar. O que eu penso... Eu só penso assim, não tem uma receita de bolo para essa pergunta, né? Sim. Se a gente fala de subjetividade, eu vejo muito assim, a adolescência quer... Não só a adolescência, mas tudo que a gente tratou aqui hoje. O contraponto que eu trouxe é que também, na sua inscrição, né? Na sua apresentação dos seus significantes, os significantes nos representam, mas não nos apresentam, né? De todo, né? E aí a gente pode levar em consideração isso que a gente está falando, homem, mulher, o que é o homem, mulher. O contraponto que eu trago é esse, assim, como lidar. Eu até perguntaria para essa pessoa que está perguntando, responderia com pergunta. Porque a gente tem uma sociedade tem a contrapartida, né? Então, contra a tolerância, tanto é que a gente tem uma sociedade bem polarizada na atual circunstância, né? Contra a tolerância, desculpa, eu vou me reafirmar, vou me reafirmar sempre, né? Assim, e isso é muito do adolescente, né? De ser pai, mãe. Como que era aquele... a gente tinha um ditado antigamente que dizia pais doidões, filhos caretas. Então, a adolescência também tem muito disso, né? Então, pai socialista, eu vou ser bolsonarista, eu vou ser... Então, a adolescência é bastante complicada nesse manejo clínico. Vai, Samuel. Não, olhando do ponto de vista da psicanálise, né, é diferente, por exemplo, de determinadas escolas da psicologia. No caso da psicanálise, tudo que nós não temos é caixinha, né? Ou seja, nós não temos a possibilidade de, ou não devemos, a meu ver, enquadrar ninguém. Não devemos, né? Talvez a única aproximação de caixa, se eu pudesse chamar assim, que nós temos é o inconsciente, né? Está lá, pensando na figura de uma caixa lacradinha. Então, o que me parece é que a abordagem, e não só com adolescentes, como com qualquer paciente, ela tem que passar exatamente pela descoberta, né? Por levar o sujeito a se descobrir, a descobrir a sua dinâmica psíquica e, a partir daí, chegar a conclusões, mas não pré-formatar, né? Não levar ao enquadre aqui ou acolá. Obviamente, o profissional nunca vai fazer isso,
né? Não vai dizer você é isso, você é aquilo, você tem que ser isso ou você tem que ser aquilo. Lembrando que na psicanálise nós não estamos trabalhando o comportamento humano, né? Nós estamos trabalhando o eu, o eu interior, vamos chamar aí da psicologia do eu, nós estamos trabalhando outra coisa. E a partir daí é que vai surgir uma mudança de comportamento ou não, mas um entendimento de si mesmo, um entendimento das dores, uma compreensão da sua dinâmica e, portanto, o enquadre dessa pessoa numa caixa qualquer. Mas esse enquadre vai ser dado pelo sujeito, né? E não pelo psicanalista, com certeza. Eu sei que não foi isso que o Edu perguntou, né? Se deveria enquadrar ali ou aqui, mas é só ressaltando que realmente me parece a melhor técnica, na minha concepção, é levar o sujeito a percorrer esses caminhos dele para chegar num momento e ele vai ter certeza de a qual caixa ele pertence ou se pertence a todas elas. Pois é, com essas caixas, com essas normas, eu acredito que não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma questão. Com essas inscrições, não é? Nós vamos chegando ao final da roda desta segunda-feira, lembrando que na próxima a gente vai falar sobre a mente, o corpo e o outro, né? Então, é interessante que a Patrícia agora levou uma mordida, eu acho que do John ou da Pérola, né? Aí a mutilação. Ela não deve estar dando ração suficiente para essas crianças. Vamos dedurar a Patrícia para o Conselho dos Animais. Então, na próxima semana, a gente vai continuar falando de nomeações e falando exatamente da identidade do sujeito, não é? Quando nós vamos tratar um pouquinho sobre a mente, o que é, o corpo, o que é, e o que é este outro, né? Este outro que nos induz, que nos leva ao suicídio, ou somos nós e as nossas insatisfações, as nossas dores, das nossas desestruturas organizacionais inconscientes que nos levam à eliminação desse sofrimento. Então, nessa postura psicossomática, psicanalítica, voltaremos na próxima semana, dia 20 de setembro. Samuel, Patrícia, para o seu boa noite. Bom, muito obrigado a todos, obrigado a vocês que fazem a roda, né? Vocês que trazem as questões, né? Porque a gente fala alguma coisa, mas vocês contribuem para a reflexão e é sempre fundamental essa participação. Obrigado, Sônia, Patrícia, obrigado a PUC, Amanda, Pedro, e a todo mundo que participa, Daniele, que participa sempre, a Gisela, que está aí, tanta gente, porque eu estou olhando aqui pelos que fizeram as últimas perguntas, mas, enfim, pelos que eu me lembrei, mas sintam-se todos devidamente citados e agradecidos. Patrícia, muito obrigada, Samuel, por mais essa noite belíssima, brilhante. Mal-estar da civilização é uma obra que eu vejo de cabeceira do Samuel, né? Vocês já perceberam, ele tem tudo anotadinho ali, página por página, né? Muito obrigada realmente a toda essa contribuição. Patrícia, com a Pérola, com o John, como é que você vai falar? Boa noite. Pois é, boa noite a todos. Acidente de percurso aqui, afetando o meu semblant, mas eu queria agradecer. Hoje foi ótimo. E a gente já tem pessoal falando aqui que encomendou o livro na Amazon.
Que legal, não vi. Ela estava pedindo o link, né, do artigo, aí eu acho que a gente não está disponibilizando assim, só o livro mesmo. E eu queria agradecer, foi ótimo, novos temas, né, trouxe novas reflexões para mim, pelo menos. E obrigada, Pedro, Amanda, todos que estão aqui com a gente, a PUC, e Samuel e Sônia, boa noite, queridos. É bom começar a semana com vocês. Muito obrigada a todos. Patrícia lembrou, não é? Quem quiser o livro, os autores que estão aqui também podem ser. É porque essa nossa, ela está longe, né? Eu acho, ela está em Portugal, né? Aí tem que ser pela Amazon mesmo. Tem a Amazon, o Eu posso site... levar um livro lá para ela, não tem problema. Deixa, eu ia falar isso agora. Deixa que eu vou, eu levo. Mas eu quero agradecer a todos esperar até vocês. dezembro, eu estarei em Portugal, posso te levar. Eu acho que aí nós já vamos estar. Ela já leu o segundo, exatamente. Gente, muito obrigada, Célia, Lígia. Eu recebi uma mensagenzinha agora aqui da Iole, pedindo para o Samuel não colocar falta. Iole, eu não tinha visto você. Obrigado. Não, ela não chegou. Ela não veio. Ela me mandou um. Eu vi o meu celular aqui vibrando. Eu fui olhar o que era. Era a Iole pedindo, ela não pôde entrar. Um beijo para a Célia também. Justificando o Samuel, porque o Samuel que vive botando falta nela. Muito obrigada a todas, a todos, e até a próxima semana. Pati, muito obrigada. Dá um beijo nesses peludinhos aí. Samuel, beijos. Beijo. Obrigada, Tchau. Célia, a todos vocês. Tchau.